E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Raquel e eu sou uma das alunas aqui do Talmidim. Fala aí, galera, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou uma das alunas aqui do Talmidim. E aí, galera, meu nome é João Vitor. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Michael, sou novo aluno voluntário do Talmidim. Pediram pra gente gravar um vídeo falando sobre o que marcou a nossa vida nesse tempo de aula de Evangelho na íntegra. Antes de pesquisar Mateus, a gente teve que pesquisar sobre a palavra Evangelho. E eu fui pesquisar sobre o contexto histórico da palavra. E aí eu descobri que eles usavam a palavra Evangelho, na verdade que era Boa Nova, para situações onde o exército de Israel ele ia lutar contra um povo que queria pegar as terras deles, né? E aí essa palavra Boa Nova ela era usada para falar sobre a novidade do que aconteceu na guerra, se eles foram derrotados ou se eles foram vitoriosos. E eles sempre eram vitoriosos. E aí eles dizem que essa palavra ela também era usada para especificar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele venceu o outro exército que era protegido por outros deuses, sabe? E eu achei isso muito interessante porque como a obviedade de Deus, sabe, ficou nítido nisso, como eles tinham certeza de que Deus tinha vencido por eles, e isso me impactou bastante. E a gente fica se perguntando muito, por que 4 evangelhos, sendo que se pegar Lucas e Mateus, que são bem completos, a gente já consegue ter toda uma noção. Por que 4? Mas a gente se esquece de que Deus ele é tão perfeito que ele sabia que naquela época tinha 4 classes e as 4 precisavam ser alcançadas por esse evangelho. Então, por exemplo, Mateus ele escreveu para os judeus e os judeus eles criam na vinda do Messias. Então Mateus apresentou para eles Cristo como o grande Messias que eles tanto esperavam. E Marcos ele escreveu para os romanos, e os romanos tinham toda aquela pegada de poder, de conquista. Então ele apresentou Jesus Cristo como poderoso, conquistador. E Lucas, ele escreveu para um povo mais culto, né, para os gregos, e os gregos tinham muito daquela coisa de deuses da perfeição. Então ele apresentou Cristo como o homem perfeito. E João, que foi o livro que eu fui escolhida para estudar mais sobre ele, João ele apresenta Cristo de uma forma geral e ele destaca muito a divindade de Cristo. Ele, na época, ele escreveu para os gnósticos também. O livro dele faz uma referência para eles, porque tem algumas traduções no livro de João que são meio que estrangeiras, então era para essa equipe específica, porque eles separavam muito, eles não criam na divindade de Jesus, sabe? Eles criam em Deus, mas não linkavam que Jesus estava ali naquela divindade, eles separavam demais. E João ele veio para mostrar que não, que Cristo ele era assim divino, ele era filho de Deus e ele era Deus. E João ele escreveu para todas as nações cristãs que criam em Jesus. E uma coisa que me chamou muita atenção no livro de João foi isso, destacar a divindade de Cristo, pois ele já começa falando que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. João ele teve uma revelação sobre Jesus que Moisés, que escreveu lá os Pentateucos, não teve, que era que Jesus estava presente desde o princípio, que ele e o Pai eram um. E isso que ele tentou mostrar tudo aquilo, porque ele sabia que a gente precisava ter essa base de enxergar Cristo sim como homem, mas também enxergar Cristo como ser divino, porque isso muda tudo na nossa vida. Eu estou estudando o livro de Marcos, né? E ele escreveu o Evangelho para os romanos gentios. E ele é bem simples. O que eu estudei sobre ele é que ele é simples e eficaz. E que ele escreveu dessa maneira para pessoas que estavam iniciando em algo. Se chama um evangelho catecúmeno, que são para pessoas que estão iniciando uma atividade. Por isso que ele tem essa maneira simples e eficaz de descrever os relatos de Jesus. Uma coisa que me chama a atenção em Lucas é que ele fala pouco sobre ele e mais fala sobre Jesus, onde ele queria falar para os gregos, um povo da época que queria buscar prazer, buscar conhecer a beleza, buscar conhecer o homem ideal. E Lucas tentou convencê-los de que o homem ideal, o homem perfeito é Jesus, onde ele com fatos, com a realidade da época, ele disse com veracidade que Jesus é um homem e ele era Deus. Ele veio para salvar um homem, para tirar o homem dos seus delitos e pecados, para fazer com que ele seja
também um filho de Deus, como Jesus é. E aí, indo para Mateus, lá no Evangelho, eu descobri como que ele começa a abordar os judeus. E se você for parar para pensar, no começo do livro, ele é o único livro que ele tem a genealogia toda de Jesus, porque isso era importante para os judeus, porque os judeus acreditavam que Jesus ele era filho de Davi, então ele começa falando lá toda essa genealogia. E isso me chamou a atenção. Tem vários outros aspectos que são de extrema importância para o povo judeu dentro do livro. Isso me chamou a atenção pelo fato de que Mateus ele sabia como envolver o povo judeu, sabe? Ele recebeu uma luz de como envolver esse povo para que esse povo acreditasse e aprendesse sobre o Messias. E uma das questões é que Mateus ele usa 5 discursos, tem 5 discursos espalhados no livro que se relaciona com o Pentateuco, com 5 livros do Pentateuco. E aí tem o primeiro, que é o Sermão da Montanha, o segundo, que é a incumbência de Jesus aos apóstolos, o terceiro, que é as parábolas do reino, o quarto, que é as relações que dizem respeito à vivência em igreja, o novo povo de Deus, e o 5, que é no Monte das Oliveiras, que trata sobre o julgamento final. Ou seja, ele usou 5 pontos muito importantes para os judeus, para que os judeus, que é do livro do Pentateuco, que é o fundamento dos judeus, para que os judeus eles ficassem envolvidos com aquela história, para que isso fosse algo que realmente entrasse na mente deles, e a partir das crenças que eles já tinham, eles olhassem com uma cosmovisão de que Jesus estava ali em todas as crenças que eles já tinham. E o fato dele ter colocado esses atributos da Torá dentro do livro fazia com que os judeus tivessem fundamento para acreditar, tivessem base para crer naquelas palavras. Então isso para mim assim foi genial por parte de todos os autores. Isso foi um pequeno resumo de tantas coisas que a gente tem aprendido, né, sobre os evangelhos, e o que isso se torna relevante para a minha vida, o que isso muda na minha visão sobre o evangelho, é que tendo agora sabendo sobre essas 4 classes, eu consigo abranger isso, mas quando eu for apresentar Cristo para alguém, numa conversa eu vou tentar descobrir que tipo de Cristo aquela pessoa necessita naquele momento, para você saber introduzir, saber qual evangelho você levar a Cristo para aquela pessoa através daquele evangelho. Isso faz toda a diferença na forma de evangelizar e de abordar as pessoas. E é isso que eu acredito que Deus ele tem feito e vai fazer com a nossa geração, sabe? Da gente ter sensibilidade do Espírito para entender como a gente fala com determinadas pessoas, como a gente entra na cosmovisão das pessoas em relação ao mundo que elas estão vivendo, e como a gente mostra para elas que Deus está presente em tudo que elas vivem. Porque eu entendo que o que me faz ter certeza que Deus existe é olhar para tudo ao meu redor e enxergar Ele em tudo. E quando a gente consegue fazer isso que Mateus fez aqui, a gente consegue fazer com que as pessoas ao nosso redor vejam que Jesus ele está em tudo na vida delas, a partir da visão delas. E o que muda isso na minha vida é o que muda na vida das pessoas que leram naquela época, onde eu devo realmente buscar uma visão ideal de homem perfeito. Eu devo trazer aquele tempo para cá e me parecer com Jesus nesse tempo onde nós estamos. Hoje, quando eu olho para os evangelhos e eu tenho o desejo de estudá-los, eu não estou mais perdido, sabe? Eu consigo analisar para quem eles foram escritos e qual foi a intenção deles serem escritos. Então a minha mente, a minha intenção, o meu coração, ele se volta para aquilo, para aquela forma de como receber, porque se Mateus escreveu para os judeus, então não que eu tenha que pensar como um judeu para ler, mas eu consigo entender certas coisas que ele escreveu ali, sabe? E isso para mim muda totalmente assim a minha maneira de ver os evangelhos e entender e estudá-los. Quem quer amadurecer transborda. Quem quer amadurecer com Cristo, quem quer viver uma vida profunda com Ele, começa a querer transbordar. E esse transbordar é conhecer coisas que você não conheceu, ou se aprofundar mesmo, se fundamentar em Jesus, entendendo que a nossa fé ela não pode ser algo raso, ela tem lógica, as coisas de Deus têm lógica, não é algo só de sentimento. É algo que tem lógica, e à medida que a gente vai entendendo essa lógica, a gente fundamenta as verdades de Cristo em nós, e é muito mais difícil qualquer fator externo
tirar ou derrubar ou fazer com que não seja algo fixo em nós e se esvaeça, sabe? Tipo, se torne algo que saia de nós. Mas é isso aí que eu queria deixar pra vocês, que Yeshua possa iluminar a mente de vocês e vocês possam se aprofundar nessas coisas também. E é isso aí, um beijão. É nóis. Até a próxima, pessoal, e fiquem ligadinho nos estudos e acompanhem tudinho aí de perto. Eu acho que foi mais ou menos isso aí e até mais. É isso, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe e até mais.